Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 51. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 51. A vida como você a conhece. Olhando diretamente para a figura que estava devolvendo seu olhar severo, Sasuke finalmente abriu a boca para se dirigir ao advogado silencioso que tinha vindo ao seu local de trabalho para atacá-lo. Pare com isso, ele disse com firmeza, mas nada saiu de sua boca. Exige. Pare com isso. Pare de me olhar assim, Dobby. Estou falando sério. Quem diria que Naruto tinha uma expressão tão assustadora e inexpressiva em seu repertório? De alguma forma, isso era assustador para ele. Naruto fez barulho e se moveu. Ele não ficou em silêncio e imóvel como uma estátua. Qualquer desvio das expectativas padrão de sua atitude era motivo de alarme. Neste dia, a razão de tal desvio poderia ser resumida numa palavra: Kirin. Sasuke não se encolheu, mas permitiu que seus olhos se contorcessem enquanto a expressão no rosto de Naruto lentamente se transformava em aborrecimento. Tudo que Sasuke realmente pôde fazer em troca foi revirar os olhos, finalmente entendendo por que Naruto entrou em Jinhanten. Sentou-se, não se mexeu ou pediu nada, apesar de ter sido questionado por garçons e garçonetes. Esperou que o próprio Sasuke descesse e falasse para ele, uma vez que se tornou uma vadia total. E quanto a isso? Você tinha um jutsu como o Kirin no bolso de trás o tempo todo e não pensou em soltá-lo no meio da nossa luta? Naruto ficou insultado. Ele ficou indignado. Ele ficou ofendido com o desrespeito de Sasuke se abster de lançar o grande raio estridente do céu para matá-lo durante o torneio do Segundo Guerreiro Mundial. Deus, ele estava doente por realmente querer que seu inimigo usasse a técnica mais forte de seu arsenal nele, mas ele queria que Sasuke a usasse nele. Nem que seja para dizer que ele se esquivou ou suportou a devastação do jutsu. Sim, ele estava doente. Eu não preciso me explicar para você, Sasuke disse, cruzando os braços sobre o peito e virando a cabeça para longe de seu amigo loiro rival, maldição de sua existência. À medida que os segundos de silêncio se arrastavam, Sasuke sabia que não. Ele teve que se explicar para Naruto, porque ser desprezado na batalha irritou Naruto tanto quanto ele sabia que isso teria chateado. Era sua implicância e ele tinha feito isso com outra pessoa, portanto, o irritava ter isso pairando sobre sua cabeça. Ok, você sabe quanta configuração esse jutsu leva? Teria demorado muito para montar. Essa não foi uma desculpa boa o suficiente para Naruto. Eu vi como você armou tudo. Você está agindo como se eu tivesse previsto isso. Ele estava na metade do combate durante a batalha. Ele nunca teria prestado atenção ao que aconteceu após o movimento de preparação, desde que não lhe ocorresse. Não me venha com essa merda. Você sabe muito bem que se você tivesse configurado isso, você teria explodido minha bunda. Eu não queria usar meu trunfo na TV mundial. Era uma desculpa esfarrapada e Sasuke sabia disso, mas você poderia vender qualquer coisa com uma voz forte o suficiente e uma cara séria o suficiente, e ele tinha as duas melhores dessas coisas acontecendo hoje. Infelizmente não foi possível. Nós estouramos o feed no momento em que estávamos executando os movimentos de matar. Naruto disse, levantando-se abruptamente da mesa e apontando ruidosamente para o rosto de Sasuke. Os clientes do restaurante estavam prestando muita atenção aos acontecimentos do lindo e sombrio gerente do restaurante, uma das figuras mais proeminentes da cidade de Aora. Você bagunçou sua merda naquela briga, apenas admita. O que me irrita mais do que qualquer outra coisa é o fato de que eu peguei você e você ainda está mentindo na minha cara sobre isso. Apesar de tudo, Sasuke sentiu sua ira aumentar o suficiente para se envolver na competição de gritos. Pelo que Sasuke viu em Las Vegas, alguém tinha muito pouco espaço para falar sobre se conter. Sandagem? Olha quem está falando, Senhor Seis Caudas. Onde foi isso durante a nossa luta? É bom o suficiente para 7, mas não vale a pena rasgar membro por membro?
Acabei de descobrir que poderia fazer isso e não ficar totalmente desmaiado e furioso pelo genocídio. Naruto então parou e percebeu que eles tinham uma audiência. Um público que ficou visivelmente nervoso quando Naruto fez referência a uma raiva de sangue induzida por Kyuubi. Oh, não se preocupe com isso. Não é mais um problema tão grande. Eu consertei isso com uma técnica que me deixa esquizofrênico para dividir o controle de minha psique, então está tudo bem agora. Sim, porque isso era algo muito mais reconfortante de se dizer às pessoas. Estamos lutando de novo, Sasuke. Você sabe disso, certo? TCH, saia do meu restaurante, Dobby. Do canto da escada que levava ao andar de cima até o apartamento e o escritório, Jin simplesmente sorriu ao ver os dois jovens lutadores. Se permanecessem vivos por tempo suficiente, na opinião dele, teriam a chance de acabar sendo os mais fortes de todos os tempos. Se Sasuke pensasse que algum dia iria matá-lo, ele teria que continuar esperando. Mesmo com leucemia, ele tinha muitas décadas daquele garoto para cair tão facilmente. XXX, em outro lugar da cidade, mansão pessoal de Karen, revirando os olhos ao encontrar Karen em seu centro de treinamento subterrâneo, Naruto apenas ficou parado na porta da sala de força e condicionamento enquanto observava Karen fazer abdominais penduradas em um colete pesado, um foco obstinado em suas ações. Rim, pare de treinar o tempo todo. Não presuma que você pode me dizer o que fazer, afirmou Karen sem rodeios, continuando seu exercício sem cessar. Nunca mais mostrarei tanta fraqueza e vulnerabilidade em tempos de crise. Foi absolutamente repreensível. Se o treinamento era sua maneira de lidar com as coisas que aconteceram com ela enquanto era mantida em cativeiro pelo Sim, não havia realmente nada de errado nisso, pois pelo menos era produtivo. Mas ela estava treinando demais. Shibazaki expressou com tantas palavras suas preocupações desde o retorno de Karen ao Japão. Para aquela pessoa expressar preocupações a Naruto, entre todas as pessoas, alguém por quem ele nunca guardou nenhum segredo sobre não ter absolutamente nenhum amor, ele tinha que ser sincero. Karen recuperou o fogo, e mais um pouco, mas parecia que ela havia regredido de alguma forma e se recuperado até certo ponto. Não que ela tivesse ficado com frio novamente, mas ela parecia determinada a cuidar sozinha de suas próprias preocupações. E demorou tanto para que todos mostrassem a ela que não era um problema deixar os outros ajudarem. Passando pelos outros equipamentos e encostando-se no lugar onde Karen havia se suspenso de cabeça para baixo, Naruto suspirou enquanto a observava trabalhar. Pare de ficar chateado com toda essa coisa de 7. Não havia nada que você pudesse ter feito. Você fez alguma coisa. Bem, isso doeu. A verdade era conhecida por doer de vez em quando, mas não deveria doer depois que você fazia algo que era realmente certo. Ela nem sequer pretendia que isso acontecesse. Ela estava simplesmente fazendo questão. Ela seguia os melhores padrões, então por que não conseguia seguir os padrões de Naruto quando se tratava de derrotar malucos e vilões? De alguma forma, entrar no modo ego e dizer algo como: bem, sim, é claro que fiz alguma coisa. Eu sou incrível, não parecia a coisa certa a dizer, apesar de estar na ponta da língua de Naruto. Eu não conto. Estou meio quebrado se você não percebeu, Naruto argumentou levemente, dando tapinhas em seu estômago para dar ênfase antes de contar as coisas em seus dedos. Eu sou meio difícil de matar ou manter sob controle. Eu tenho uma fonte super forte de energia extra dentro de mim, e ainda tive que entrar em uma fúria sangrenta para terminar o trabalho. Naruto poderia jurar que ainda tinha algum resíduo preto do motor Tandem de 7 em suas mãos depois de arrancá-lo. Tem sido assim desde o primeiro dia. E o primeiro dia constitui para você, Naruto-san? Desde o nascimento, ou minha primeira missão real como ninja? O que quer que seja melhor para esclarecer. Karen parou abruptamente no meio de um de seus abdominais e olhou atentamente para Naruto, uma sobrancelha levantada antes de suspirar e desengatar os pés. Plantando as mãos no chão, ela pousou agilmente em pé, onde uma toalha foi prontamente apresentada a ela por Ishizaki para se limpar. Eu não me importo com que tipo de poderes não naturais pessoas como você ou Sakura-san, ou qualquer outra pessoa para esse assunto possui. Recuso-me a reconhecer alguém como meu melhor apenas por causa disso.
Posso ser melhor. Com isso, ela tirou o colete e as luvas, deixando-os cair no chão com fortes baques que sacudiram o chão, para grande interesse de Naruto. Eles não pareciam inibir nenhum de seus movimentos ou mesmo atrapalhá-la muito. Quanto pesavam eles? O colete pesava 250 libras, as luvas pesavam 150 cada, afirmou Karin com indiferença, sentindo alguma satisfação pela expressão impressionada no rosto de Naruto. Foi um dia leve. Um dia leve, ela diz. Naruto pensa consigo mesmo. Claro, ele poderia puxar um maldito jipe atrás dele através da cidade a 30 quilômetros por hora agora, mas era ele, e ele era uma aberração. Não fique tão surpreso, disse Karin, passando um dedo levemente ao longo de sua mandíbula. É exatamente como eu lhe disse, nunca mais mostrarei tanta fraqueza e vulnerabilidade. Da próxima vez, posso ser apenas aquele que está resgatando você. Naruto apenas observou sua forma recuando enquanto a garota saía da sala. Olhando para o rotundo mordomo Ishizaki, ele ouviu o homem soltar um suspiro uma vez enquanto olhava para o equipamento de treinamento descartado que ele não conseguiu limpar na partida de Karin. Ele não conseguia pegar essas coisas. Talvez as luvas, uma de cada vez, mas não o colete. Karin Ojozama ainda está extremamente abalada por sua provação com aquela criatura horrível. 7 Ishizaki disse a Naruto, eu sei que é altamente pouco profissional da minha parte pedir isso a você como seu guarda-costas, mas a partir de agora você é a pessoa que é mais próximo dela. Eu pediria que você ficasse ao lado dela e permitisse que ela se curasse. Você não precisava me pedir para fazer algo assim, Naruto disse, seguindo seu caminho agora que sua visita foi concluída. Eu tenho feito isso de qualquer maneira. Você já deveria saber disso. Sempre que estou por aí, Shibazaki está pairando ao nosso redor como um falcão. É certo que havia uma boa razão para o aumento da vigilância de Shibazaki, da qual Ishizaki não podia questionar a validade, e Ishizaki ficou com o rosto vermelho de vergonha ao pensar nisso. Já estava bem claro o motivo, já que os dois já existiam há tempo suficiente para obviamente saber o que Karin sentia por Naruto. Falando nisso. A propósito, Karin Ojozama queria que eu informasse que ela estaria em seu banheiro particular depois de concluir seus exercícios, disse Shizaki, gaguejando por ter que relatar tal coisa a Naruto. Ela disse que você poderia escolher processar essas informações da maneira que desejar. Naruto simplesmente olhou para ele por vários segundos antes de tirar uma moeda do bolso e colocá-la na posição de virar, cara ou coroa. Qualquer que você escolher, se aparecer, vou ser intrometido, eu significa ir trabalhar como guarda-costas. Acho que também devo informar que Shibazaki tem atiradores de elite postados com suas armas apontadas para cada uma de suas janelas, e uma equipe de guarda pesada que ele supervisiona pessoalmente. Postada do lado de fora da porta de seus aposentos e patrulhando os corredores adjacentes, com instruções para tirar você à vista. Vou interpretar isso como se você estivesse dizendo coroa nunca falha. XXX. Alguns dias depois, Escola Secundária Tamagawa Minami. Este ano a viagem escolar de fim de ano será para o Brasil. A professora disse isso sem nenhum lapso de felicidade por ter sido presenteada com uma viagem tão incrível, mesmo que fosse patrocinada pela escola. Também teve o efeito de acordar completamente toda a turma. Demorou apenas alguns segundos para que todos os alunos presentes começassem a conversar animadamente por terem sido levados para um lugar tão distante. Normalmente eles só iam para resorts nas montanhas no norte ou para Okinawa. Karin não parecia se importar de uma forma ou de outra. Parecia uma maneira decente de terminar o ano letivo antes do verão. No entanto, quando se tratava de Naruto, Sakura e Kei, todos eles simplesmente tiveram a mesma reação à notícia, respondendo com um simples, o quê? Ibuki estava simplesmente radiante com a notícia, como se tudo estivesse se encaixando por algum motivo. Brasil. Sakura disse baixinho para si mesma, refletindo sobre a ideia em sua cabeça. Não que ela tivesse qualquer problema em ir para um lugar como aquele nas férias pré-férias de verão patrocinadas pela escola, mas foi estranho. Nossa escola tem orçamento para financiar uma viagem de todos nós ao Brasil. Os olhos de Naruto lentamente se voltaram para Karin apenas para vê-la retribuindo com um olhar seco. E por que exatamente você pensaria em mim primeiro como patrocinador por trás da autorização desta escola no final de sua excursão?
Ela perguntou em relação à pergunta não formulada. Realmente? Kay perguntou incrédulo. Talvez seja porque o dinheiro que custaria para alguém como você fazer algo assim seria o equivalente a gastar 20 na conta de um restaurante para pessoas comuns. Por mais verdade que isso seja, não sou a pessoa responsável, Karen insistiu com um pouco de beicinho. Ela gostaria de ter pensado nisso, porque teria sido uma maneira ultrajante de aumentar seu ego. Eu estava honestamente planejando pular o retiro para qualquer destino doméstico e pedestre que a escola havia planejado antes dessa reviravolta nos acontecimentos. Eu também estava, Naruto admitiu com um grande olhar radiante que atraiu um sorriso estranhamente caloroso de Karen. Eu pulo essa coisa todos os anos, na verdade. Usei essas viagens escolares como tempo extra para treinar e trabalhar. Porque Naruto é o responsável, Sakura disse, provocando-o abertamente com um sorriso atrevido. Todos sabiam que a responsabilidade convencional não era o maior traço de personalidade de Naruto. Quem precisa de férias quando tem contas para pagar? Com certeza, ele respondeu, cumprimentando Sakura, seus dedos se entrelaçando de uma maneira quase íntima depois, com as pontas dos dedos esfregando suavemente as costas da mão dela. Bem, não pule este ano, disse Buki, um pouco rápido e teimosamente demais para ser um comentário improvisado. Ela percebeu isso devido à forma como seus amigos reagiram com suspeita e sorriu abertamente para encobrir sua declaração apressada. Quero dizer, afinal, é o Brasil, certo? Ai ai. Isso não fez nada para tirar os olhos acusatórios de Naruto, Sakura, Karen e Kei, que tinha uma aparência bastante severa para uma estudante que não sabia como dar um soco decente. O que você fez? Sakura perguntou antes que alguém pudesse. A essa altura, estava claro que ela tinha algo a ver com o que estava acontecendo, mas como Ibuki poderia acabar mudando as coisas a um grau extremo como esse estava além de sua compreensão? Não nada. Ibuki cantou, sorrindo e balançando de um lado para o outro em sua cadeira, os olhos sem encontrar os de mais ninguém. Escute, eu não faria muitas perguntas, a menos que todos vocês queiram ir a Kyoto para uma viagem de uma semana. Kyoto? Era para lá que eles iriam antes que o que quer que acontecesse realmente mudasse para onde eles iriam? Para o inferno com isso. Eles poderiam ir para lá literalmente sempre que quisessem. Essa foi uma excursão para muitos deles. Alguém poderia pensar que eles estariam cansados de viajar depois de um tempo. Afinal, eles faziam isso com bastante frequência e recentemente tinham ido a Las Vegas, entre todos os lugares. Mas o fato é que nunca tinham ido a lugar nenhum só para relaxar. Era sempre para fazer algo que corresse o risco de acabar com suas vidas, e mesmo quando iam a lugares agradáveis, nunca tinham condições de se divertir depois que os negócios terminavam. Então, com isso em mente. Brasil, porra, sim. Como você faz as malas para um lugar como esse? Acho que Blanca ou Dan saberiam. Naruto comentou do nada antes de decidir algo naquele momento. Férias ou não, ainda estou trazendo pergaminhos com armas. Não vou perder minhas coisas na alfândega. Ninguém tinha nada a dizer contra isso. XXX, Austrália, Darwin, Território do Norte, você tem que ter certeza absoluta sobre esse quem, disse Ryu, falando em seu celular enquanto conversava com seu melhor amigo e atualizava o que havia perdido enquanto estava inacessível no interior australiano. Ele havia sido informado sobre alguns acontecimentos perturbadores desde que passou por seu treinamento particular após sua derrota no torneio. Tem certeza de que não está enganado em nenhuma parte do que me disse. Estou lhe contando tudo o que eles me contaram depois que pararam na minha casa para descansar antes de ir para casa, disse quem do outro lado da linha. Eu até conversei com o sensei depois. Quando soube que ele ainda estava vivo e na cidade de Aora, entre todos lugares. Cara, você está perdendo. De qualquer forma, falei com ele, e os pequenos episódios dela não parecem muito diferentes dos seus. Ryu estava gravemente em conflito. Ele não sabia sobre o retorno de Gouken, e isso lhe trouxe grande alegria ao imaginar o homem que o criou ainda vivo e bem depois de Akuma provavelmente tê-lo matado, mas ele também estava aterrorizado com a ideia de Sakura ter alguns encontros com o Satsui. Não, Adou. Seu estilo de luta foi amaldiçoado.
Qualquer pessoa que se tornasse habilidosa nisso se viu dominada por uma forte vontade de fazer alguma coisa. Para ele era simples. No esforço para ganhar poder e provar sua força como o melhor, seu gatilho Satsui no Adou se manifestou em uma obsessão em obter o poder para obter a vitória sobre os inimigos mais fortes imagináveis. Mas Sakura nunca pareceu ter a fixação de ser a mais forte como ele ou Akuma, então Ryu não tinha ideia de qual teria sido o gatilho dela. No entanto, isso não importava. Ainda era algo perigoso. Então agora ele tinha dois motivos para voltar ao Japão: ver seu professor mais uma vez depois que ele aparentemente voltou dos mortos, e tentar determinar se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar Sakura. Não que ele necessariamente tivesse controle sobre seus próprios problemas, mas ela era mais jovem, então o perigo para ela era maior, não era? Os mais jovens eram mais suscetíveis às suas emoções, e com algo tão instável quanto Satsui no Adou, que era traiçoeiro demais para ser ignorado. XXX, fora de Las Vegas, deserto de Mojave, não, senhor, Sete deixou muito pouco aqui para salvar, disse Crimson Viper, de terno, pela enésima vez em seu telefone, enquanto observava as equipes de recuperação do governo vasculharem o que restava da base destruída do Sim. Ela passou por uma fileira de outros 25 corpos preservados e imaculados de 7. As cópias do número 15 são completamente inúteis para nós. Todos eles estavam extintos e eram basicamente manequins extremamente bem definidos. Faltava-lhes o mais importante para fazê-los funcionar: o motor tandem deveria repousar dentro do abdômen. Sem isso, 7 simplesmente não funcionava. Não havia mais nada que pudesse alimentar esses fantoches geneticamente modificados. Durante todo seu mandato no Sim, Viper esteve disfarçada para obter segredos da organização. Os Estados Unidos estavam cansados de pagar preços exorbitantes pela tecnologia do Sim e foram enviados para roubar informações sobre qualquer coisa importante. Ela viu o maior potencial no projeto Battlesuit e acabou com as informações sobre isso, mas perdeu os dados do projeto Bless. Eles também perderam a chance de obter o que poderia ter sido talvez o maior benefício energético do século XXI no motor tandem. Havia apenas um, e não havia nenhum dado sobre ele para aprender. A única maneira de estudá-lo seria conseguindo de 7, o que era uma impossibilidade para ela. Mas alguém claramente tinha perspicácia para realizar o trabalho. Ela estava na base quando esta foi atacada e achou prudente sair antes que fosse destruída. Ela sentiu que tinha feito uma boa escolha nesse aspecto, depois de tudo que foi dito e feito. Eu provavelmente não teria sobrevivido se tivesse ficado para trás para ver Uzumaki lutar contra 7. É difícil acreditar que um ser humano pudesse alcançar tanto poder, mas acho que era isso que pessoas como 7 e M. Bison estavam tentando encontrar. Ou alcançar de alguma forma o tempo todo. A única coisa que restou para estudar foram os poucos corpos afetados pelo Bless que eles conseguiram escavar na base desabada, e não havia nada a aprender com eles que já não tivesse sido conhecido de antemão. Bem, havia uma coisa a aprender com tudo isto, mesmo que não tivesse nada a ver com a produção de armas. Eu não sei, disse Crimson Viper antes de uma breve pausa para ouvir. Uma carranca cruzou seu rosto e ela tirou os óculos escuros para esfregar os olhos. Quão perigoso eu diria que ele é? Depende, ela fez uma pausa novamente para outra pergunta de seu superior. Depende do que você pergunta? Sobre se você planeja ou não deixá-lo em paz. A coisa a aprender era algo muito específico. Algo que foi aprendido no passado com outras pessoas ao longo da história moderna. Apenas um punhado de pessoas mantinha essa distinção, e você poderia contá-las nas duas mãos e sobrar dedos. Se você está pedindo minha opinião sobre o assunto. Ela disse, olhando para o cadáver deformado de 7, o motor tandem que eles desejavam recuperar acima de tudo visivelmente ausente. O que deve ter sido necessário para arrancar? Eu sugeriria que a CIA o deixasse em paz, senhor. A lição foi, não antagonize Uzumaki Naruto. Evite-o completamente, se puder, porque não valeu a pena o interesse que você desenvolveria por ele. Mesmo que ele não soubesse o que você estava fazendo até que fosse tarde demais, ele ainda colocaria o que quer que fosse na sua cabeça de qualquer maneira. XXX. Alguns dias depois,
bairro da Liberdade de São Paulo, Brasil. Quando seus pés com sandálias atingiram o pavimento, Naruto olhou ao seu redor enquanto era conduzido. Vestindo uma camisa laranja e calça cargo marrom, seu traje era extremamente descontraído. Isso porque ele tinha feito as malas esperando umas malditas férias. Quaisquer suspeitas sobre a participação de Ibuki na viagem escolar ao Brasil foram renovadas com força total no primeiro dia completo de sua estadia de 7 dias. Antes que alguém realmente acordasse para explorar o que a cidade tinha a oferecer aos turistas, Ibuki arrastou Naruto para fora. Ele estava esperando apenas um passeio normal quando viu suas lindas roupas padrão de jeans confortáveis e uma camisa bege com letras vermelhas de seu nome no peito. Então, novamente, isso mudou quando ela o levou para passear. Para onde? Por que ir para o bairro de etnia japonesa da cidade, é claro. Que diabos? Sério, se fosse isso que Naruto queria, ele realmente teria pulado todas as bobagens de viagem e ficado na cidade de Aora. Escusado será dizer que, com companhia de Kunoichi bonita e prazerosa ou não, Naruto não era um campista feliz. Finalmente decidindo firmar os calcanhares, Naruto fez exatamente isso em uma calçada lotada, canalizando o chakra para seus pés para tornar quase impossível para Ibuki arrastá-lo ainda mais pela mão. Seu Tanukidon ainda estava empurrando pelas pernas por trás, sem fazer absolutamente nada para movê-lo. Ok, o que está acontecendo aqui? Ibuki puxou o braço de Naruto apenas para encontrá-lo preso rapidamente. Ele não iria a lugar nenhum que não quisesse e não seria ela quem o moveria. Não fisicamente, pelo menos. Por mais forte que ela fosse, ele era notavelmente mais forte. Baseando-se em uma velha alternativa que ela não usava há algum tempo, ela piscou os olhos para ele. Em resposta, Naruto simplesmente colocou nela um par de óculos de sol que ele comprou no hotel naquela manhã, quando eles saíram. Fazendo beicinho, Ibuki baixou-os ligeiramente em seu rosto e permitiu que Dom se sentasse em seu ombro novamente. Ok, você sabe como você me disse que me ajudaria se eu pedisse? Bem, eu preciso da sua ajuda. Os dois se sentaram na beira de um vaso de concreto à beira da estrada e Naruto esperou para ouvir para que servia tudo isso. Para seu crédito, ele foi paciente enquanto Ibuki pegava Dom e o segurava nos braços, uma expressão em seu rosto como se houvesse um frio na barriga. Eventualmente, porém, ela deu a ele um sorriso lindo que ainda conseguia ser, apesar de estar claramente nervosa. É isso, Naruto, Ibuki disse a ele, meu exame de graduação. Meu último teste está aqui, e então eu posso fazer o que eu quiser, onde eu quiser. Uma risada nervosa brotou dela involuntariamente com isso. No entanto, se eu passar, é claro. Então ela finalmente estava indo em frente com isso? Bom para ela. Mas isso ainda não explicava o suficiente para o gosto de Naruto. Então, como você redirecionou a viagem escolar para o Brasil? Não achei que vocês tivessem tanto dinheiro na clareira dos ninjas. Sim. Confie em mim, nós fazemos, a Kunoichi assegurou-lhe, não foi tão difícil. Tudo o que tivemos que fazer foi chutar o dinheiro na direção da escola. O diretor aproveitou. Eu odeio aquele cara, Naruto disse, e o sentimento era mútuo, embora eles não tivessem tido muitos desentendimentos ultimamente. Você sabe que ele provavelmente guardou para si o que não foi para a viagem. Provavelmente Ibuki murmurou, colocando a cabeça no ombro de Naruto e mantendo seu controle sobre seu animal de estimação para se confortar. Estou morrendo de medo, sabe? Tipo, é isso. Depois de me formar eu não sei o que posso fazer. Naruto suspirou e puxou-a para mais perto dele para se tranquilizar fisicamente. Você pode fazer o que quiser. Você disse que sempre quis terminar seu treinamento para poder ser livre para fazer suas próprias coisas. Bem, depois do teste, você pode. Eu estou feliz que você finalmente aceitou, porque sei que você consegue. Realmente. Claro. Pensei que você poderia fazer isso há um tempo. Mas por que estamos no Brasil para isso? O que você tem que fazer? Eu tenho que encontrar uma certa pessoa e lutar contra ela, disse Ibuki gravemente, isso é tudo. Eu tenho que lutar contra eles e esse é meu último teste. Um homem chamado Oro. Ele costumava ser um guerreiro ultra forte do Japão, e isso foi no início dos anos 1900.
Ele se mudou para o Brasil por algum motivo e desapareceu. Ele é uma das grandes lendas das artes marciais. A tradição recente das artes marciais afirma que Oro, apesar de toda a sua habilidade, que era incomparável, teve dificuldade em fazer isso com apenas habilidade de luta em seu crédito, uma espécie de história de advertência para aqueles que imaginavam que ganhariam a vida com seus músculos simplesmente porque tinham muito talento. Cansado de tudo, acabou optando por deixar tudo para trás e partir para as áreas mais montanhosas do Brasil, mantendo-se isolado e vivendo da terra enquanto praticava sua arte. Dizia-se que a montanha em que ele vivia era desprovida de qualquer conflito, completamente em paz devido à mera presença do seu Ki. Os animais nem sequer caçavam e matavam naquela montanha, desde as cobras constritoras mais brutais, às aranhas mais venenosas, aos gatos selvagens mais selvagens. Ele deve ser mais velho que a sujeira, certo? Com esse comentário, Naruto pensou em algumas outras pessoas idosas que conhecia e franziu a testa dolorosamente. A maioria dos idosos que ele conhecia e que eram vistos como lutadores poderosos eram todos tão fortes que era assustador. O chefe de Sasuke, Gen, Gouken, o Sandan e Meokage. Sim, deixa pra lá, provavelmente vai ser difícil. Ibuki soltou um gemido lamentável, eu sei. Quero dizer, primeiro preciso ser capaz de encontrar o cara. Ninguém consegue encontrar o cara. Ele é um eremita. É por isso que vim aqui. Ele é de etnia japonesa, então é o figurado ponto. Você começaria a tentar descobrir alguns rumores aqui. Naruto terminou em seu lugar com um aceno sábio. Ok, olhe. Eu vou ajudar. É para isso que servem os clones, eu acho. Eles vão perguntar por aí. Enquanto isso, vamos passar as férias com todo mundo, e você vai parar de se preocupar tanto com isso. Eu sei o quão bom você é. Você ficará bem e estará tão pronto quanto você pode ser. Estarei aí com você o tempo todo. Deus, aquele maldito sorriso dele. Não fazia sentido que ele não tivesse ideia de como a afetava. Não foi justo. Ela poderia provocá-lo e brincar com ele o quanto quisesse, e ele ainda poderia embalá-la desse jeito. Havia algo nele, desde o dia em que se conheceram e como ele ajudou sem uma razão para fazê-lo, quando poderia tê-lo expulsado e deixado-a entregue ao seu destino. O tipo de homem que ele era, a maneira como tratava ela e tantos outros, gritava para ela confiar nele, porque ele nunca a decepcionaria. Ele nunca decepcionaria ninguém se pudesse evitar, e até onde ele iria por qualquer um deles tornou-se evidente após todo o incidente do Sim. Só de olhar para ele, Ibuki não conseguia pensar em nada além de como Naruto era a razão pela qual ela encontrou satisfação em ser um ninja. Por ser assim que ela sempre foi, ela se cansou de sua vida, até que há algum tempo ele lhe mostrou que poderia ver mais do que apenas treinar e lutar. Conhecê-la em sua tentativa anterior de fugir de seu estilo de vida de quando, em retrospectiva, foi a melhor coisa que ela já fez. Ela se perguntou como ele reagiria se ela lhe contasse que ele era a principal razão pela qual ela queria aquela liberdade da qual ele estava falando. Provavelmente havia uma chance razoável de que ele de alguma forma já soubesse disso. XXX, enquanto isso, cidade de Aora, Japão, foi uma pena, mas como Kami não era estudante por não ter absolutamente nenhum interesse em cursar qualquer tipo de ensino médio, ela não foi autorizada a acompanhá-la na viagem ao Brasil. Isso significava que quando a vencedora do primeiro torneio mundial de guerreiros bateu na porta do novo apartamento que ela dividia com Naruto, ela estava presente para atender. Se ela ficou surpresa ao ver o estoico lutador vestido de branco em sua nova porta, Kami não demonstrou. Mal piscando seus olhos azuis brilhantes em reconhecimento de sua presença, ela mal abriu a porta o suficiente para que seu rosto fosse visto. Naruto não está aqui, ela informou a Ryu, que de alguma forma havia contratado os serviços dos muito pouco ansiosos para esteja lá, Dan, para mostrar a ele onde ficava a casa de Naruto. Ele está em um evento escolar e só voltará por uma semana. Eu estava procurando por Sakura, na verdade Ryu disse, um olhar sério estampado em seu rosto. Como era seu jeito, ela não está em casa, então pensei em vir aqui. Dan revirou os olhos e entrou na conversa por trás, seu idiota. Sakura está na classe de Uzumaki. Ela fez a mesma viagem. Foi por isso que você me fez levá-lo até aqui.
Sério, ele deu uma entrevista para a revista Fighting Spirit sobre o crescimento de seu negócio no dojo para se preparar. Ele tinha coisas melhores para fazer do que transportar o aluno favorito do mestre Gouken pela cidade o dia todo. A testa de Ryu franziu-se em irritação. Isso não foi bom. Pelo que parece de Gouken, ele estava trabalhando com Sakura para tentar abraçar o caminho da onda de poder, mas não conseguiu convencê-la a se desapegar de seus desejos para trilhar adequadamente o caminho do poder de nada. Se ela ouvisse dele, no entanto, que era melhor que ela abandonasse seus apegos, talvez ela ouvisse. Sakura sempre acatou suas instruções antes. Ela notavelmente o admirou e admitiu ter lutado para ser reconhecida por ele. Se Ryu lhe dissesse como proceder, ela ouviria suas palavras, não é? Ryu estava trabalhando para perder as coisas às quais ele se apegou em seu treinamento até agora, já que sua viagem para a Austrália sozinho foi uma medida destinada a limpar sua mente em um ambiente hostil e forçá-lo a se concentrar apenas no que era necessário. Ele ainda tinha dificuldade em descartar seu desejo de lutar contra os mais fortes e ser conhecido como o melhor, mas todo o resto físico ele conseguiu acabar com o apego, não que houvesse muito para começar. Era a única maneira de lidar com o Satsui no Adou, e se esse poder não fosse tratado, ele corroeria seu corpo e sua mente até que você se tornasse Akuma. O homem tinha tanto poder que era horrível, se você ainda pudesse chamá-lo de homem. Ryu nunca poderia permitir que ninguém se deformasse a essa profundidade e utilizasse o tipo de poder que vinha com aquela escuridão. Passar o tempo que ela passava perto de Naruto provavelmente a fez acreditar que ela poderia controlá-lo, porque Naruto rotineiramente tentava controlar seu próprio poder avassalador dentro dele, mas não era assim. Ao contrário de Naruto, não havia outra consciência que fosse a fonte do Satsui no Adou. Foram seus próprios desejos mais primitivos e básicos surgindo. Não muito falador, Ryu permaneceu em silêncio e pensando por tempo suficiente para deixar calmo e desconfortável. Bem, se essa era a única coisa que você queria, tenha um bom dia. Ela fechou a porta abruptamente com pouco alarde quando o assunto pareceu ser concluído. Quanta influência Naruto tem sobre ela? Ryu se perguntou em voz alta enquanto se afastava sem rumo da porta. Dan sorriu e se levantou da grade em que estava encostado para voltar para seu carro com o Ryu, mais do que Mestre Gouken. Ela acredita que as palavras de Naruto são mais sábias que as do Mestre Gouken? Isso não fazia sentido nenhum. Sim, ela conhecia Naruto há mais tempo, mas por que ela seria influenciada por alguém de sua idade em vez de alguém com anos de vida e experiência real no departamento da intenção sombria de seu estilo de luta ancestral? Não se trata de ele ser mais sábio ou não, disse Dan, balançando a cabeça para um homem que simplesmente não entendia, é sobre. Ugh, quer saber? Se é tão difícil para você descobrir o que Uzumaki tem que o torna mais fácil para uma criança como ela ouvir do que você, então não vale a pena falar sobre isso. Isso só confundiu ainda mais Ryu. Se você perguntasse a Dan sobre a habilidade de luta de Naruto, ele diria que ele era um vagabundo. Um artista inútil, barato e destruidor de dojo. Ele diria que Naruto só bateu nele uma vez e apenas uma vez quando ele estava com febre de 40 graus, e gota, e depois de ter feito demonstrações cansativas o dia todo. Claramente eles não eram necessariamente amigos. Eles compartilhavam amigos e conhecidos em comum, como Sakura e Blanca, e isso foi até onde a interação deles foi, porque Dan se recusou a lutar contra Naruto novamente. Naruto simplesmente não se importava devido a ter peixes maiores para fritar rotineiramente. Porém, quando se tratava de preferência pela filosofia, Dan gostava infinitamente mais da de Naruto. O que estava diante de Naruto era mais importante do que qualquer conceito como ser o melhor lutador indiscutível do mundo. Isso era algo que Dan poderia concordar, mesmo que seu objetivo fosse fama e dinheiro em comparação com a filosofia de Naruto de lutar por seus amigos e entes queridos. Para Dan, pelo menos a motivação de Naruto era real comparada à de Ryu. O que isso trouxe para você? Quando você estava tão motivado para um objetivo tão abstrato e olhou para trás, para a sua vida, se viveu o suficiente para refletir, e desenterrou memórias do que fez em seus dias de glória, você poderia dizer que valeu a pena? Como você determinaria isso? No final, Dan poderia dizer que, se ficasse velho,
poderia olhar para trás e dizer que sua vida estava muito boa, às vezes é realmente uma merda. Chega de empréstimos e contas inadimplentes para ele. Ele vingou seu pai ao os derrotar Sagat e estava ganhando muito dinheiro com seus dojos. Você podia ver em Naruto que simplesmente estar perto de pessoas que ele amava era o Nirvana. Dan não tinha dúvidas de que Naruto teria poucos arrependimentos se vivesse o suficiente para envelhecer. Houve um pouco de tensão entre Dan e Ryo quando os dois entraram novamente em seu carro, apenas para o celular de Dan tocar antes que ele pudesse ligar a ignição. Pelo número no identificador de chamadas, ele estava recebendo uma ligação de uma linha internacional. Sim. Ele respondeu apenas para revirar rapidamente os olhos. Fale do diabo. Espere, você quer falar com Jimmy? Por quê? Uma breve pausa. Tudo bem. Tudo bem. Ligarei de volta do dojo em 1 hora. Quem era aquele? Ryo perguntou, quase nunca usando seu próprio celular para algo pessoal. Uzumaki. Ele quer um relato em primeira mão do que você encontrará nas florestas do Brasil. Esse foi um pedido estranhamente específico. Por quê? Dan apenas encolheu os ombros em confusão e ligou o carro. Não sei. Quem se importa? Estou mais preocupado com quanto dinheiro me custou para atender uma ligação de São Paulo e o que ele está fazendo acordado à 1 da manhã. Lá em uma viagem escolar. XXX. Algum tempo depois, São Paulo, Brasil. Amanhã havia chegado e o plano para mais tarde naquele dia era fazer mais alguns passeios turísticos. Os alunos tiveram a liberdade de fazer suas próprias coisas, pois os únicos requisitos que os alunos tinham eram que não poderiam sair antes do café da manhã ser servido, onde o pão seria levado, e eles teriam que voltar às 21 horas, caso contrário, seriam barrados no hotel pelo resto da viagem. Fora isso, eles poderiam fazer o que quisessem. O jet lag chutou o rabo da maioria dos alunos no dia de sua chegada e no dia seguinte também. No segundo dia de estadia, a maioria deles estava acordada e com a intenção de recuperar o tempo perdido. Acostumada a viajar por todos os lugares e as mudanças de fuso horário, Sakura foi uma das poucas que não foi muito afetada, portanto ela realmente conseguiu sair por aí e fazer algumas coisas no primeiro dia. No início do segundo dia, Sakura sentou-se para tomar café da manhã com Kei em uma mesa à sombra de um guarda-sol à vista de uma das piscinas do hotel. Para o bem das férias, ela usava uma blusa curta rosa e um sarong branco com estampa de flores, um par de óculos escuros na testa no lugar da faixa habitual. Naruto, Ibuki e Karin ainda estavam dormindo. Naruto sempre demorou a se levantar. Depois de acordado, era difícil colocá-lo para descansar novamente, mas fazê-lo se movimentar pela manhã sempre foi difícil. Ibuki estava acostumada a acordar antes do amanhecer e estava aproveitando o período da semana em que ela simplesmente não precisava. Karin normalmente era uma madrugadora, mas ela estava ausente no momento para procurar transporte local pela Grande São Paulo adequado às suas necessidades. Só se podia imaginar o que tal coisa poderia implicar antes de tudo ser dito e feito. De qualquer forma, eles estavam esperando que os retardatários acordassem e que Karin voltasse do lugar para onde tinha ido. Estando sem servos pela primeira vez em algum tempo para fazer esse tipo de coisa para ela, Sakura imaginou que seria engraçado ver como Karin interagia com outras pessoas para conseguir o que precisava pessoalmente e desejou ter esperado para vá até depois que todos os outros tenham comido. Enquanto ela se sentava e tentava folhear um panfleto de ajuda sobre frases básicas em português e tentava memorizá-las por precaução, ela olhou para cima e percebeu que ela e Kei tinham a atenção de um bom número da população masculina do segundo ano. Aula. Uma carranca cruzou seu rosto ao notar isso e descobrir que a maioria deles olhava para baixo ou para longe, contanto que não corressem o risco de fazer contato visual com ela. Kei-chan, há algo errado com o que eu estou usando ou algo assim hoje? Kei ergueu uma sobrancelha e olhou para Sakura, não encontrando nada de errado com sua amiga. Ela realmente não sabia por que estava recebendo olhares hoje? Para alguém basicamente no topo da classe em termos de notas, Sakura certamente poderia perder algumas coisas quando precisassem cavar um pouco. Não, é basicamente porque agora é o único momento em que qualquer garoto pensa que pode olhar furtivamente para você sem obter Naruto no caso deles. O quê?
Isso é meio bobo, Sakura professou, olhando laconicamente para seus pensativos colegas de escola que a olhavam à distância. Era isso mesmo que eles pensavam de Naruto? Se sim, eles estavam errados. Naruto não gritaria com ninguém por me convidar para sair. Ele definitivamente não ameaçaria ninguém. Naruto só invejava as pessoas em relação a Sakura quando elas tentavam machucá-la ou a desrespeitavam flagrantemente, e nem mesmo assim porque ela conseguia se cuidar. Ele era leal, mas não a um grau arrogantemente maníaco e possessivo. Sakura notou preguiçosamente que seu lado negro conseguia fazer anotações. Não me venha com isso. Sakura disse para si mesma, em um tom brincalhão e perigoso para seus próprios pensamentos, você sabe que ele é nosso tanto quanto eu. Por que você acha que eu digo nós quando falo com você sobre você? Eu quero o que você quer, e você quer o que eu quero. Eu sou você. Se você parasse de lutar contra isso, se sentiria muito melhor. Ela quase se viu ouvindo, até que se lembrou do tipo de coisas que aconteceram quando ela começou a ouvir essa parte de si mesma. Enquanto Sakura afastava seus próprios pensamentos penetrantes, Kei simplesmente encolheu os ombros em resposta à pergunta de Sakura que ela havia dito em voz alta antes, eles não sabem disso. Disse ela antes de tomar um longo gole de sua bebida e beber um pouco de sua bebida. Longos cabelos castanhos atrás da orelha, você já se perguntou por que nunca teve um namorado? Fora o fato de que desde a puberdade Sakura nunca se interessou por nenhum outro homem além dos dois que Kei conhecia, é claro. Porque sou um bom artista marcial. Esse sempre foi o medo de Sakura quando se tratava de sua perspicácia de luta, que isso afetasse sua feminilidade do ponto de vista dos outros. Os recentes episódios de Sakura Sunburned, onde ela foi marcadamente mais agressiva e violenta, não fizeram nada para impedir essa linha de pensamento de sua parte. Não, na verdade isso excita alguns caras. Honestamente, quem não sabia por que Sakura tinha tanta dificuldade em aceitar o fato de que muitas outras pessoas a achavam fofa. Ela era uma pessoa doce, muito inteligente, e as pessoas sabiam que ela era totalmente capaz de ser divertida. O fato de ela ter brigado fez muito pouco para desencorajar essa opinião, é porque você passa a maior parte do tempo perto do cão alfa. Em outras palavras, foi por causa de como ela sempre foi próxima de Naruto. Quem saberia disso mesmo quando Sakura não sabia, porque alguns garotos a convidaram para sair. Quando a curiosidade tomou conta dela e ela perguntou sobre Sakura, foi revelado que para a maioria dos alunos regulares, Naruto colocava o medo de Deus neles, mesmo que ele nunca tivesse batido em ninguém que não tivesse atacado ele primeiro. Mesmo que eles soubessem que ele não iria machucá-los. Mesmo que a história mostrasse que a única vez que ele se envolveu em brigas na escola com o corpo decente foi por volta do início do primeiro ano, quando delinquentes de escolas secundárias da cidade de Aora queriam estabelecer sua hierarquia e não o fizeram. Sei o quanto foi uma má ideia. Esse era o estigma de ser o mais forte quando as pessoas estavam acostumadas a fazer o que era certo e a força significando abuso. Se Naruto machucaria ou não uma mosca, não importava. Foi considerado melhor agir com cautela e evitar tentar se arriscar com a amiga com quem ele marchava pelos portões da frente todos os dias desde o primeiro sinal do primeiro ano. Sakura foi a única que recebeu essa especificação diretamente. Ibuki era acessível e tinha mais do que sua cota de pretendentes no início quando ela chegou na escola porque ela era nova, mas ela mesma recusou todos eles. Karen simplesmente exibiu aquela aura de ser melhor do que o resto deles e tão fora de seu alcance que você só estaria perdendo ar e tempo tentando chegar com ela, repreendendo assim qualquer admirador antes mesmo que eles pudessem começar a criar coragem para experimentá-la. Os olhos de Kei foram para a entrada do hotel, onde Naruto, grog, saiu e rapidamente se sentou à mesa. Ruth. Ela latiu, sorrindo para Sakura ao fazê-lo e provocando um olhar furioso do jovem lutador alegre. Eu não sei o que isso significa, mas tenho certeza que significa alguma coisa. Naruto falou monótono em relação à referência interna antes de bocejar audivelmente. O que há na pasta do café da manhã? Não é ramen, Sakura disse, respondendo à única pergunta que ela sabia que interessava Naruto. Ela sorriu ao ouvi-lo reclamar. Por que você está tão cansado? São 11 da manhã aqui.
o que significa que são 11 da noite no Japão agora, disse Naruto enigmaticamente. E se eu quiser falar com alguém durante o dia no Japão, tenho que fazê-lo à noite aqui, e Blanca não acorda antes do meio-dia. Naruto suspirou, recostando-se na cadeira. Tive que ligar para Kan também e verifique se está tudo bem com ela. Batsu também está fora da cidade em sua viagem escolar, então perguntei a Honda se ela poderia passar alguns dias com ele. Ele tem um torneio de sumo para se preparar para a próxima semana, mas ele disse que ela poderia ficar. Foi onde eu disse a ela para ir até voltarmos para que ela não ficasse sozinha. Oh, bem, não foi tão atencioso e responsável. Tudo era explicável, exceto o caso de Blanca. A curiosidade de Sakura foi despertada. Você precisava falar com Jimmy-chan? Tem algo errado. Naruto abriu a boca para explicar exatamente em que consistiram suas ligações na noite anterior, até que ouviu o som específico de uma aeronave se aproximando, muito mais perto do que ele esperava. Algo assim para chegar aos fundos de um hotel de alta classe. Alguém mais ouviu isso? XXX, Urmino Ibuki gemeu, segurando firmemente um travesseiro sobre sua cabeça enquanto um som monótono e pulsante enchia seus ouvidos a um nível ensurdecedor. Alguém pare com esse barulho. Karen era sua colega de quarto, para grande desgosto desta última de ter alguém como colega de quarto. Ponto final. Depois da manhã que ela teve, Ibuki também não era um grande fã disso. Ela havia descoberto recentemente a alegria que era dormir até tarde. Ela nunca teve permissão para fazer isso antes e depois de alguns dias experimentando isso, ela sentiu que precisava passar no exame ninja final apenas pela liberdade de possivelmente dormir sozinha. No entanto, pelos seus padrões de silêncio, Karen fazia barulho pela manhã, quando se preparava. Realmente, ela não estava. Apesar de nunca ter tido uma colega de quarto em nenhuma situação antes, Karen era muito cortês e tranquila por natureza devido à sua criação. Simplesmente não estava de acordo com os padrões extremos de Ibuki sobre o que silêncio significava devido à natureza de sua própria educação e, portanto, ela poderia muito bem ter sido um elefante. Se atrapalhando em uma fábrica de plástico bolha quando estava calçando os sapatos mais cedo. Depois que aquela provação terminou e Karen foi embora, ela teve mais tempo glorioso para dormir durante o dia e fez exatamente isso até que aquele barulho alto e constante de batidas aéreas começou. E começou a ficar cada vez mais alto. Agora era absolutamente ensurdecedor. Arremessando o travesseiro pela sala contra a parede, Ibuki sentou-se completamente desinteressada, seus longos cabelos escuros fora do habitual rabo de cavalo com topete alto. Soprando mechas de cabelo desgrenhadas do rosto enquanto se levantava e caminhava até a janela, ela abriu as cortinas e prontamente soltou um grito ao olhar para o rosto de um grande helicóptero comercial pairando no ar em frente ao seu quarto. Sua paciência estava suficientemente perdida naquele momento. Karen sentou-se no controle do veículo com Naruto na frente junto com ela, Sakura e Kei atrás. Foi a primeira vez que este último andou de helicóptero e ficou claro que a colegial comum ainda não estava acostumada com a novidade da situação. Ei, Rin, essa coisa funciona. A voz de Naruto soou no alto-falante da aeronave, respondendo à sua própria pergunta. Opa, deixa pra lá. De qualquer forma, levante-se e brilhe Ibuki, vamos lá. Encontrei a montanha que você está procurando, então vamos marcá-la. Ibuki abriu a janela e saiu para a varanda, segurando a camisa do pijama fechada para que não fosse arrancada pelas hélices do helicóptero. Como? Ela gritou, gritando para tentar superar o som das lâminas também. Ninguém para quem perguntamos na liberdade sabia onde estava e cavamos fundo para encontrar aquele. Blanca e Google Maps. Oh. Ok. Claro, porque as pessoas faziam esse tipo de coisa. De trás do controle do helicóptero, Karen pegou o alto-falante do rádio de Naruto e falou com um sorriso malicioso adornando seu rosto orgulhoso. Seu dia de preguiça chegou ao fim, meu querido amigo. Se você pudesse ter a gentileza de se preparar e encontre-nos no gramado do hotel. É o único lugar adequado que encontrei para pousar. Nos próximos 30 minutos, se não se importar. Você poderia simplesmente pairar sobre algo por tempo suficiente para ela pular, como você fez conosco na piscina. Naruto ofereceu.
Keisha não era fã disso, Sakura apontou em retrospectiva. Então, o gramado da frente está bom, Ibuki-chan. Ibuki suspirou e acenou com a cabeça antes de entrar para se preparar para o dia, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios, apesar de sua tentativa de manter a carranca frontal e central. Ela não sabia se eles sabiam alguma coisa sobre seu teste além de Naruto, mas mesmo que não soubessem, eles ainda a estavam ajudando em seu exame final de qualquer maneira, indo para a parte mais selvagem do país sem necessidade de convencimento. Sim, esses caras valem a pena, Ibuki pensou consigo mesmo enquanto reunia suas roupas e equipamentos de luta para trazer com ela. Posso não deixar um dos outros pegar Naruto sem lutar, mas mesmo lutando contra os outros para ele, ainda não consigo imaginar tê-los em outro lugar. Não importava o quão lendário, poderoso, bem escondido ou qualquer coisa fosse esse ouro. Ela o encontraria e no final passaria no exame por qualquer meio necessário, mesmo que apenas para ficar com todos. Isso era o que Naruto faria, e ele não deixaria que uma pequena coisa como a ansiedade o impedisse de conseguir um trabalho que achasse adequado realizar. Bem, Ibuki também não. XXX, em outro lugar, montanha isolada no Brasil, sólidos olhos vermelhos se abriram na luz extremamente baixa da caverna enquanto a figura estacionária a quem pertenciam gemia e suspirava. Aquela maldita energia que está brilhando por todo lugar está vindo para cá, uma voz murcha e idosa disse aos vários pequenos animais situados ao redor de seu covil, malditos jovens novatos. Ele se levantou e andou pela casa, verificando se teria que procurar comida novamente em breve. Talvez uma viagem à cidade fosse necessária. Já fazia um bom tempo desde que ele desceu de sua montanha isolada. Isso teria que esperar, no entanto. A julgar pela forma como ele podia sentir a fonte de energia extremamente poderosa vindo em sua direção, acompanhada por outras 3 fontes consideravelmente fortes, ele logo estaria recebendo companhia. Ele não tinha ninguém por perto desde que aquele estranho garoto de cor verde que agia como um animal vagou por sua montanha. Isso foi há anos atrás. Na verdade, já fazia um tempo que ninguém vinha até ele em busca de alguma coisa. Oro esperava muito que o motivo pelo qual essas pessoas acabassem vindo para sua região fosse importante. Ou pelo menos divertido. Como ele odiava ficar entediado. Perfil do personagem: nome, Oro, nacionalidade, Brasil, ascendência japonesa, gênero, masculino, idade, NA, altura, peso, 52123 lbs. Tipo sanguíneo, NA, gosta de lutadores poderosos, tartarugas, dormir, treinar, mulheres. Não gosta, fracos, entediados, malvados. Hobbies, sua telepatia, ir às cidades, visitar cinemas, guiar as pessoas pela selva quando precisa de dinheiro. Rivais, Gouken, amigável, Akuma. Estilo de luta, Senjutsu, técnicas atuais, Nyohiki, força do rei gêmeo, Nichiren Shou, palma do sol, Oni-Yana, libélula demoníaca, Jinshu Vatari, balsa do pilar humano, Itobashira Nobori. Tengishi, pedra Tengu. Hipertécnicas, Kishin-Hiki, poder feroz do deus, Kishin-Tsui, martelo divino feroz, Yagyo-Dama, alma viajante noturna, Yagyo-Dama, grande alma viajante noturna, Tengumi Dareishi, pedra da desordem Tengu. Antecedentes: Oro é um lutador extremamente antigo de ascendência japonesa com uma poderosa filosofia de combate conhecida como Senjutsu. Anteriormente morando como instrutor de artes marciais no Japão, ele se mudou para o Brasil no início de 1900 para um novo começo e uma nova plataforma para ensinar seu estilo. Porém, a vida no Brasil não deu certo para ele, principalmente pelo fracasso que encontrou ao tentar encontrar alguém adequado para transmitir o conhecimento que ele tinha em Senjutsu na época. Desaparecendo nas montanhas por muitas décadas, ele treinou em reclusão, raramente saindo de seus domínios e fazendo companhia à sua variedade de animais de estimação. Eventualmente dominando tudo o que há para saber sobre Senjutsu, a força de Oro cresceu a tal ponto que sua assinatura de Ki aparentemente se tornou uma com o ambiente com o qual ele se cercava o tempo todo, tornando difícil de ser localizado por qualquer um. Sua força em combate é tão grande que quando ele luta, ele sempre mantém um braço amarrado para se prejudicar, dar aos outros lutadores a chance de mostrar sua força e para não matar acidentalmente.
seus adversários na batalha. Fim de capítulo. Até o próximo.